Jesus Cristo, amém? Amém! Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 9:8. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Isaías 9:8. Isaías fugiu da minha Bíblia. 9:8. Capítulo 9, verso 8. Vai dizer assim: o Senhor se pronunciou contra Jacó, seu julgamento caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel e de Samaria, que falaram com tanto orgulho e arrogância, logo ficaram sabendo. Disseram: no lugar dos tijolos quebrados de nossas ruínas, colocaremos pedras trabalhadas, e no lugar das figueiras bravas derrubadas, plantaremos cedros. O Senhor, porém, trará os inimigos de Rezim contra Israel, e instigará seus adversários. Os sírios do leste e os filisteus do oeste mostrarão suas presas e devorarão Israel. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar, pois mesmo depois do castigo o povo não se arrependerá. Não buscará o Senhor dos exércitos. Portanto, só dia, o Senhor destruirá a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o jugo. Os líderes de Israel são a cabeça, os profetas mentirosos são a cauda. Pois esses líderes enganaram o povo e o conduziram pelo caminho da destruição. Por isso o Senhor não se agrada dos jovens, nem mostra compaixão pela viúva, e nem pelos órfãos. Pois todos são hipócritas, perversos, e todos falam tolices. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Essa maldade é como um incêndio num matagal. Consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques e faz subir nuvens de fumaça. A terra ficará ressecada, por causa da fúria do Senhor dos exércitos. O povo servirá de lenha para o fogo, e ninguém poupará sequer seu irmão. Atacarão o vizinho da direita, mas continuarão com fome. Devorarão o vizinho à esquerda, mas não se saciarão. Por fim comerão os próprios filhos. Manassés se alimentará de Efraim, e Efraim se alimentará de Manassés. Ambos devorarão Judá. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. A sua mão ainda está levantada para castigar. Pode se assentar. Aleluia. Essa passagem Deus me deu na quarta-feira de madrugada, porque minha mãe me falou de noite e de madrugada eu perguntei a Deus qual seria a passagem que Ele ia me dar. E conversando no decorrer ali do momento, veio a palavra de Isaías 9, na verdade seria 14, mas eu peguei antecipadamente. E na hora ali no momento eu não peguei para ler. Mas lá na escola eu peguei para ler, mas antes mesmo, quando eu ouvi essa voz na minha cabeça, eu falei, tá bom, mas antes eu vou ver, né? Depois é que coisa da minha cabeça. E quando a gente entende sobre a ira do Senhor contra Israel, a gente consegue entender que é a reação de Deus contra o pecado de Israel. E se não há uma reação de Deus contra o pecado de Israel, a santidade de Deus ela estaria comprometida. Porque assim como Deus, Ele é santo, Ele abomina o pecado, assim nós também deveríamos ser. Aqui quando fala sobre a ira do Senhor contra Israel, está falando sobre o orgulho, soberba, a rebeldia e a maldade. Às vezes, a gente como cristãos tem preocupado muito com a nossa reputação visual das pessoas que estão ao nosso redor. Mas uma coisa que dá para perceber muito na Bíblia é quando Deus fala que daquele que se quebranta verdadeiramente, um coração humilde e quebrantado. Aqui em outras versões dessa Bíblia vai falar sobre
não sobre a situação em si, em que Israel estava se passando, mas vai se falar sobre o que estava dentro do coração do povo de Israel. E o que estava no coração do povo de Israel era o orgulho, soberba, a rebeldia e a maldade. Porque é isso que Deus vê em nós, que somos servos e que estamos em cima do altar. Não é o que a gente quer que as pessoas lá fora vejam, mas é aquilo que a gente interiormente tenta esconder, para não mostrar a nossa fraqueza para as pessoas lá fora. E quando Deus diz que Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés, e ambos atacam Judá, se refere a uma briga de família entre aspas, porque são os irmãos se matando, porque não são povos distintos, como os da Síria e os demais, mas são, como se fosse falar em outras palavras, uma família mesmo. E é isso que às vezes está acontecendo nos dias de hoje. Não falo só nas famílias cristãs, mas na família no geral mesmo. Às vezes nós, filhos, por se importarmos demais com a reputação de nossos pais, tendem a esconder as coisas, mas esquecendo que tem um Deus, que Ele vê o que realmente acontece. E quando Deus ele se manifestar, a mão dele vai cobrir e a ira dele vai vir. Porque essa é a reação de Deus quando nós desobedecemos a Ele. Quando os pais, às vezes, tendem a proteger muito os filhos de ter uma boa reputação familiar entre pai e mãe, às vezes, não demonstrando para os filhos, mas, como que eu vou explicar? Guardando entre quatro paredes aquilo que acontece, como que eu vou explicar? Em umas palavras mais simplificadas, coisas que não agradam a Deus, que não devem estar numa parte matrimonial de um relacionamento. As crianças, os adolescentes, os filhos não veem, mas há um Deus no céu que Ele vê. E a mão dele vai cair, vai cobrir e vai nos cobrar, porque nós somos entendidos da palavra de Deus. Nós somos filhos, nós somos servos, nós somos escolhidos. E temos por obrigação servir verdadeiramente a Deus e seguir os seus mandamentos. Que fala, amai a Deus acima de todas as coisas e amai também o próximo. E às vezes a gente tende tanto a proteger a nossa reputação diante dos outros, que os outros a gente tende a acolher mais. Os outros a gente tende a entender mais do que a nossa própria família. Os outros a gente tende a ter mais compreensão, ter mais paciência, ter mais mansidão e ter mais sabedoria. Só que com a nossa família, às vezes, por ter intimidade, a gente é tão, tanto faz. E não é isso que Deus ele quer da gente. Porque há uma soberania do qual ela quer que tenhamos uma família de exemplo. Que ela quer que tenhamos em comunhão entre os irmãos da igreja. Porque às vezes a gente quer, aqui dentro da igreja, ter uma reputação de que colhe o irmão, de que é amigo, é irmão. Só que quando chega, passa ali, da porta para fora, é cada um metendo a língua no outro, de formas intensas e que um cristão não deveria fazer. Quando é dito isso sobre a ira do Senhor, é porque nós, ou o povo de Israel, como está tendo aqui, se fechou tanto o coração. O povo de Israel e nós temos nos acostumado tanto em ser nós de forma e maneira cotidiana, de forma e maneira normal, que nós nos acostumamos, que esquecemos da essência do primeiro amor, não só como um altar que a gente quer que pega fogo e que pessoas falam em línguas e rodam, mas num primeiro amor onde a gente consegue ver a situação além do que a gente consegue ver. É uma pessoa que às vezes é muito complicada, mas a gente consegue ver, o Espírito Santo nos mostra a situação que está ocorrendo através daquela situação daquela pessoa. Porque Deus, o Espírito Santo vai nos mostrar que às vezes aquela pessoa está tão relutante, está tão difícil, é porque tem um processo do Espírito Santo nela e que ela talvez não está conseguindo ceder ao Espírito Santo e está tendo essa prisão
visão. E nós, como os cristãos, não deveríamos ter essa preocupação em ter uma reputação para os homens e não ter uma reputação diante do trono de Deus. E é isso que nos importa. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse um pouco como está a sua reputação diante do trono de Deus. Não diante dos homens, não diante dos seus amigos, diante dos seus filhos, diante da sua esposa, do seu marido, do seu irmão. Eu quero que você pense como está diante de Deus. Como que está o seu papel de sendo servo, sendo filho? Como que está o seu papel de sendo uma criatura? Uma criatura feita por mãos de Deus, a imagem e a semelhança dele. Como que está? Se o Espírito Santo fosse falar por você, você seria um obreiro aprovado diante da presença de Deus? Eu não falo só em relação à obra da casa de Deus, porque às vezes nós damos o nosso melhor para a obra, para a casa de Deus em formas físicas, mas às vezes nós estamos deteriorando espiritualmente. Como que está a sua reputação diante do trono de Deus? Aleluia. Eu gostaria de deixar essa reflexão e eu passo para o grupo de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Eu já começou falando, ô glória. O grupo de louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aquele que pode vir de pé nessa noite. Glória a Deus. Nós viemos adorar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. É aquele que vive e reina, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Este é o meu respirar.
Uma notícia, quanto maior a vitória. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, eu te mudando, e eu estou aguentando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que
Deus.